Hoje, dia 13/3, meio-dia. Reunidas mais uma vez para a glória do Senhor. Amém. Vamos para a palavra. Eu abri aqui no livro de Josué. Josué fica no Antigo Testamento, tá? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Então, é o 6º livro do Antigo Testamento. Aí eu vou ler no capítulo 22, vou fazer a leitura do verso 1 até o 2. Diz assim, ó. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. Verso 6. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram para as suas tendas. Verso 10. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Verso 12. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem contra eles em exército. Eu quero aqui contextualizar para vocês o que estava acontecendo aqui. Nesse cenário, o povo de Israel já havia conquistado Canaã. Eles já haviam, através das batalhas, já haviam tomado posse daquela terra que foi prometida pelo Senhor. Então Josué, ele fez a divisão de toda Canaã entre as tribos. São 12 tribos, mas Josué dividiu o território de Canaã entre 9 tribos e meia. Por quê? 2 tribos e meia escolheram habitar não em Canaã, mas além do Jordão, habitar em Gileade, em um outro território. Foi escolha deles. Quais foram essas 2 tribos e meia que decidiu não habitar em Canaã? É exatamente o que fala aqui no verso 1. A tribo de Ruben, os Rubenitas, a tribo de Gade, os Gaditas, e a meia tribo de Manassés. Então, essas 2 tribos e meia escolheram habitar em outra terra. Mas para que eles, de fato, habitassem na terra que eles escolheram, eles tiveram que se juntar às outras 9 tribos e guerrearem com essas 9 tribos para conquistar o território de Canaã, embora eles não fossem tomar posse daquele território. Então essas 2 tribos e meia, se uniram com as outras 9 para conquistar Canaã. Pronto, conquistaram Canaã, mas eles não iam habitar lá, porque escolheram habitar em uma outra terra. E aí Josué, depois que acabou aquele cenário de guerra, Josué vem e chama essas tribos e abençoa, e diz: olha, vocês fizeram tudo o que eu disse para vocês fazerem. Vocês vieram lutar com a gente, mesmo vocês não tomando posse dessa terra, vocês guerrearam junto conosco, e agora eu vou dar para vocês os despojos da guerra. Então deu ouro para eles, e disse: vocês podem agora voltar para encontrar com as mulheres, com os filhos que ficaram lá em Gileade e habitar com eles em paz. Até aqui tudo bem. Até aqui estava tudo certo. Essas 2 tribos e meia estavam voltando para sua terra, para a terra de Gileade, e as outras 9 estavam lá em Canaã. Tudo certo até aqui. Só que aí, no caminho, quando estavam indo para a sua terra, para Gileade, eles param lá no Rio Jordão, e essas 2 tribos e meia resolvem levantar um altar. Um altar em gratidão ao Senhor. Um altar que ia servir como memorial para a geração futura. Para quando olhassem aquele altar, lembrassem: essa terra aqui, ela foi conquistada porque Deus abençoou, porque foi uma promessa do Senhor. Então era um altar que tinha essa finalidade de enaltecer o nome do Senhor. Mas aí, essa informação de que eles tinham levantado um altar
lá próximo do Rio Jordão, chegou para as 9 tribos que ficaram lá em Canaã. E essas 9 tribos, quando souberam disso, o quê? Quer dizer que a tribo de Rubens, de Gade e de Manassés levantaram um altar lá no Rio Jordão? Peraí, não pode. Porque quando a gente lê o livro de Levítico, a gente vai perceber que lá existe uma orientação de que o Senhor, ele só podia ser adorado onde estivesse o tabernáculo, o local de adoração. O Senhor só podia ser adorado aonde? Lá onde estava o tabernáculo. E aí, de repente, 2,5 tribos vão e levantam um altar em um outro lugar. Então, o que eles acharam? Essas 9 tribos acharam que a tribo de Gade, de Ruben e de Manassés, eles estavam já adorando a outro Deus. Por isso que levantaram um altar em um outro lugar. Estavam então profanando o nome do Senhor. Só porque eles souberam que eles tinham levantado um outro altar. Então essas 9 tribos de Canaã já se levantam, já se armam para guerrear contra seus irmãos, contra as outras tribos, aquelas 2,5 tribos que tinham até pouco tempo estado com eles ali, ajudando eles a conquistarem a terra de Canaã. Então só porque eles souberam disso, já se levantaram para guerrear contra eles, contra os próprios irmãos. O que esse texto fala aqui para nós? Primeiro, é uma precipitação. Por quê? Eles só souberam daquela informação de que o altar foi levantado. E eles não procuraram ouvir. Saber assim, por que vocês levantaram o altar ali? Qual foi a intenção de vocês? Não, eles já se armaram para guerrear. Quando eles chegam lá diante dos líderes dessas 2,5 tribos que tinham levantado o altar, aí eles perguntaram, já estavam armados para guerrear. Por que vocês levantaram o altar? Vocês estão profanando o nome de Deus. E aí os líderes respondem, olha, Deus sabe, por que nós levantamos esse altar? Se de fato há algum tipo de culpa em nós, se nós estamos profanando o nome de Deus, então que Deus venha sobre nós. Que Deus até acabe conosco, se a intenção nossa foi em algum momento de profanar o nome do Senhor. E aí é que eles vão explicar. Eles explicam, nós fizemos isso porque nós estávamos, na verdade, levantando um altar como memorial para as gerações futuras saberem os feitos do Senhor. Então, nós, com muita frequência, agimos assim, como essas 9 tribos. A gente ouve uma fala de alguém e a gente não procura, de fato, ouvir aquela parte para, então, entender por que aquilo foi feito, por que aquilo foi falado, por que fulano de tal está se comportando assim. Então, nós, com muita frequência, nós já nos armamos contra as outras pessoas só porque alguém nos disse alguma coisa. Só porque alguém postou alguma coisa que nós nos sentimos ofendidos com aquilo, a gente já não quer mais contato com aquela pessoa, imaginando que aquela postagem é pra gente, na verdade, isso não tem nada a ver. Então nós, com muita frequência, apontando o dedo, nós julgamos o outro, nós nos armamos, já vamos com tudo para cima da outra pessoa, sem de fato ouvir, sem procurar entender por que fulano disse isso, por que fulano fez isso. Na verdade, a intenção da pessoa é outra, é completamente diferente. Então tem uma frasezinha que diz assim, o inferno está cheio de boas intenções. Mas não é bem assim, isso vai contra a palavra. Porque a intenção que há no nosso coração, na nossa mente, ela é valorizada pelo Senhor. Então, ainda que o homem, porque ele só vê o exterior, ainda que o homem interprete errado a nossa conduta, a nossa postura, o Senhor, ele conhece a intenção e ele valoriza sim. A Bíblia fala sobre Davi, o rei Davi. Davi foi um homem que cometeu inúmeros pecados, inúmeros erros. Mas ele é conhecido o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Além dele se arrepender
com muita rapidez do que ele fazia de errado, e era um arrependimento genuíno, porque isso trazia mudança de comportamento, ele também tinha um coração que, digamos, um coração com boas intenções. Ele fazia algo que às vezes não dava certo, não era bem aquilo para ser feito, mas a intenção dele era outra. E o Senhor sabia a intenção. Então, ainda que aqui o juiz aqui na terra, os juízes aqui na terra julguem somente as ações, de forma seca que nós praticamos, existe um justo juiz. E esse justo juiz, ele analisa o nosso interior. Ele vê qual a nossa intenção quando nós falamos algo que foi mal interpretado, quando nós fazemos algo que talvez não saiu como nós planejamos. Então o Senhor, ele sonda o nosso coração. E ele valoriza sim as intenções que existem dentro dele. E às vezes até essa intenção, o fato do Senhor sondar, às vezes acaba pesando para a gente, Porque tem pessoas que, por exemplo, fazem doações. Não sei quantos milhões de doação, Aí a gente pensa assim, nossa, fulano de tal é tão legal, uma pessoa tão bondosa, tão caridosa. Mas às vezes a intenção não é exatamente essa. A intenção é de repente ter um benefício fiscal, de repente ter algum tipo de promoção política para mostrar, fui eu que fiz, Então o Senhor está olhando isso. Ele não vê só com os nossos olhos, ele vê o que está dentro. Qual é a intenção quando você fala aquilo, quando você tem uma atitude? O Senhor conhece e ele valoriza. Por isso que essas duas tribos disseram assim, diante das outras 9 que estavam acusando, disseram: o Senhor sabe. Por que nós fizemos esse altar? Por que nós levantamos esse altar? O Senhor conhece o nosso coração. Então, que nós tenhamos essa paz diante das nossas atitudes. Ainda que essas atitudes sejam às vezes mal interpretadas por alguns, o Senhor conhece o coração. Ele vê o que se passa por dentro. E Ele valoriza. Ele é um justo juiz.